Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de língua espanhola no primeiro ano D. Na nossa última aula, estudamos sobre o mundo futeboleiro, o mundo do futebol e el dígrafo la doble L e la letra Y em espanhol. Na aula de hoje, a gente vai fazer a devolutiva da última tarefa que a gente fez, a atividade, né? E vamos estudar las horas em espanhol, tá bom? De início, pegue aí o seu caderno, a sua caneta, para você fazer as devidas anotações. Então, gente, na nossa última tarefa, foi passado para vocês para escutar um áudio que era a pronúncia de algumas palavras com la doble L, que são os dois L's, e la letra Y em espanhol, não foi isso? Após escutar o áudio dessas palavras, vocês deveriam justificar se existia diferença na pronunciação do dígrafo e da letra, se eram iguais ou distintos, e justificar. Eu vi que alguns não justificou bem, né? Só teve uma pessoa que disse que era diferente. Ok, justificou. Mas teve outros que não soube de que forma responder. Porque assim, gente, a gente precisa prestar atenção nos comandos das questões. Qual era o primeiro comando? Escutar o áudio. Qual era o segundo comando? Dizer se existia alguma diferença. No áudio, a mulher ela pronunciava as palavras llamaram, ajá, jebava, eixos, já e jo. São palavras com a doble L, e são palavras com a letra Y. Quando eu falo llamaram, ajá, eu estou pronunciando a letra la doble L com som de Q de J. E o que foi que eu ensinei para vocês na videoaula? Que la doble L pode ser pronunciada com som de LH, com som de DJ, com som de J, não foi isso? Assim como a letra Y, que é a letra Y, pode ser pronunciada com som de J, com som de DJ, já, jo, já, jo, com som de I. Não foi isso que eu expliquei para vocês? Então, pessoal, a resposta era essa. Nas primeiras palavras, ela era pronunciada com som de J, na segunda com som de Q de DJ, porque ele dizia desarrollar, jebas, sencillas, llegar, detalhes, yendo, já, yo. Vocês estão vendo que são palavras parecidas, mas pronunciadas com som diferente. Desarrollar, desarrollas, com som de Q de DJ. Então, veja que eu tenho palavras parecidas, que escrita com a mesma letra, mas que tem o que? Pronúncias diferentes, porque eu expliquei na videoaula para vocês que isso vai variar de país para país, região para região. Então, essa era a resposta da nossa atividade. Quem não fez dessa forma, justificar e tira o printzinho da tela para que você possa ir melhor estudar para a nossa tarefa avaliativa da próxima semana. Dando início ao conteúdo da aula de hoje, a gente vai estudar o quê? Las horas em espanhol. As horas em espanhol têm algumas diferenças do português, né? Tanto no sentido de falar como de dizer a hora. Vejam aqui alguns exemplos. Eu digo las 9 en punto, las 9:15, las 9:30, las 10:04. Veja que aqui a gente poderia dizer o quê? Faltam 15 para as 10. E aqui ele está dizendo o quê? Que são as 10:04. Olha a diferença para o português. Las 10 en punto e assim vai, né? No espanhol, existem algumas regras básicas para a gente conhecer as horas, tanto para falar como para escrever, né? As horas em espanhol, elas podem ser, né, perguntadas, usadas algumas expressões. Quando eu vou perguntar que horas são, eu posso dizer que horas es, que hora tiene, tiene hora? Puede decirme que hora es? Veja que esse assunto aqui dá dos pontos de interrogação de início, a gente já estudou, não foi isso?
E para falar de horas, a gente usa basicamente essas perguntas. A gente no português não pergunta que horas tem aí, fulano? Que horas tem? Que horas são? No português a gente usa essas expressões. Que horas es? Que hora tiene? Tiene hora? Puede decirme que hora es? Outra regrinha básica do espanhol é utilizar o verbo ser. Vocês sabem que o verbo ser é um verbo irregular, né? Ele sofre muitas alterações ao pronunciar de acordo com o tempo, o modo verbal. E o uso dos artigos definidos, porque ele define lá e las. Olha aqui, o uso do verbo ser e o uso do artigo definido lá e las. Vamos ao exemplo. Quando eu digo assim, es la una. Es la una. Eu peguei o verbo ser e conjuguei ele aqui. Es la una. Es meio-dia. Olha o verbo ser conjugado aqui de outra forma. Som. O es aqui tá no singular. O som aqui tá no plural. Son las 8. Son las 3:30. Son las 3:30. Também você pode falar média, pode falar o número mesmo normal, como no português. Então, mais uma regrazinha. Ao pronunciar, ao falar das horas, a gente usa o verbo ser e os artigos definidos lá e las. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de las horas em espanhol, como é que se escreve essas horas, né? Eu trouxe aqui para vocês um relógio. Eu quero que vocês tenham a seguinte noção. Metade do relógio, de 12 a 6, é muito parecido com o que a gente fala no português. Então, eu posso dizer que são las 12 em ponto. Eu posso dizer que são 12:05, que são 12:10, 12:04, 12:20, 12:25, mas a partir do 6, na outra metade do relógio, ele vai mudar um pouquinho. Eu não vou dizer que são 12 e geralmente no espanhol, né? Não vou dizer que são 12:35, como a gente diz no português. No espanhol pode até dizer, mas o mais comum para eles é dizer que são 12 menos 25, para dizer que são 12:35. Para dizer que são 12:40, 12 menos 20, 12:45, 12 menos 4, 12:50, 12 menos 10, 12:55, 12 menos 5. Veja que eu tenho algumas variações, né? Outra regra específica que, quando eu vou me referir a uma hora, eu sempre vou usar o verbo ser no singular. Es la una. Mas, a partir das 2 horas, eu vou dizer son las 2, son las 3, son las 4, son las 5, son las 7 e assim vai. Então, gente, para chamar a atenção mais uma vez de vocês, na metade do relógio vai ser muito parecido com o português, mas na metade da outra parte do relógio, relacionado ao número 7, ao número 8, 9, 10 ou 11, a gente tem algumas expressões em específico, né? Veja que para me dizer que são 12:45, eles usam que são 11, aliás, que são 12 menos 4, para dizer que são 11:45, tá bom, gente? Uma curiosidade, né, das horas em espanhol. O fuso horário, né, é um pouco diferente do que é no português. No mês de abril ao mês de outubro, existe uma diferença de 5 horas da capital espanhola para o Brasil. No mês de novembro, por conta do fuso horário, assim como existe no Brasil, essa diferença vai para 3 horas. E de março a outubro, a diferença passa a ser de 4 horas, né? Vai depender muito aí do fuso horário. Então, gente, isso é uma curiosidade para saber que nem sempre quando vamos supor, 2 horas no Brasil, é 2 horas na Espanha. Para a gente finalizar o nosso conteúdo de hoje sobre as horas, eu vou deixar um fórum no Google Sala para vocês, com o nome Fórum Atividade. Vocês vão fazer um breve comentário sobre o que você aprendeu na aula de hoje. O que foi que vocês aprenderam? O que foi que eu ensinei? E por último, vocês vão dizer
a que horas você está assistindo essa videoaula, escrever em espanhol de acordo com o que você aprendeu, tá bom? Você não vai dizer que você está assistindo a aula às 3 horas da tarde, você vai dizer a hora em espanhol, tá bom? Vocês têm até o dia 18/11. Aliás, gente, não vai, a aula é hoje, vocês têm até o dia 19, tá bom? A datazinha tá errada aqui, seria dia 19, para vocês estarem respondendo essa atividade, tá bom? Atenção para o que eu expliquei hoje, para o que eu expliquei na aula passada. Isso é conteúdo da nossa atividade avaliativa da próxima semana. Assistam as videoaulas novamente, leiam os slides, que vocês têm tudo para ter sucesso na mais uma tarefa avaliativa, tá bom, gente? Hasta luego!